É uma grande alegria dividir com vocês que está confirmada a segunda turma do nosso MBA em Neuroarquitetura e Design do Bem-Estar Humano. Essa que é a única formação do mercado que de fato envolve a profundidade do assunto, então um referencial teórico, técnico, para realmente te capacitar, te dar segurança de conteúdo, assim como muita prática. Então, desde o início, nosso aluno já recebe ferramentas para levar o assunto para sua prática profissional e já ter o retorno do seu investimento. E posicionamento, marketing, precificação, realmente para te colocar em outro lugar na sua carreira e que você realmente seja mais valorizado por ter este conhecimento de neuroarquitetura, design e bem-estar humano. E como tudo que é novo, pode sim surgir dúvidas, então eu vou aproveitar agora para responder algumas perguntas que já estão chegando e quero também te convidar. Se você tem interesse e tem alguma dúvida sobre o nosso treinamento, sobre o nosso MBA, já manda aqui pra gente, para que a gente possa te ajudar e que você consiga ingressar nessa segunda turma que já começa agora em maio, tá bom? O que muda de uma pós-graduação normal e uma pós-graduação no formato de MBA, tá? Além da carga horária, então a gente está falando de uma carga horária superior quando é MBA, de 360 horas. A gente também tem uma parte do conteúdo direcionado para a prática de mercado, então é o business. Então é por isso que eu comentei anteriormente, a gente precisa saber se posicionar para saber vender todo este conhecimento aqui que a gente está investindo em adquirir. Então foi por isso que a gente tomou a decisão de ser no formato de MBA, para que realmente te preparar para o mercado. Então você vai ter aula de precificação, você vai ter aula de marketing, de vendas, para saber se posicionar como um profissional diferenciado, inclusive para ser mais valorizado e ter melhor retorno financeiro também com esse teu conhecimento. Vocês vão ver que logo quando a gente inicia já com o primeiro módulo, que é para descer camadas, é muito profundo e precisa ter esse referencial teórico, tá? O segundo módulo já é prática pura, é metodologia aplicada, e o terceiro módulo é posicionamento de mercado. Mas, logo no início, você já vai ser incentivado a levar para a prática, porque todas as aulas, no final da aula, a gente tem um ponto na aula que é como você leva esse assunto para sua prática. Então, eu já estou te incentivando. Além disso, desde o início, você já recebe acesso às nossas ferramentas de neuroarquitetura. Então, você já leva essas ferramentas para o seu escritório, para o seu processo de projeto. E a gente vai fazer um acompanhamento contigo, para que você realmente coloque isso em prática também através de mentorias, encontros mensais que a gente faz ao vivo para trocar, para levar para a prática. Essas imersões é mais um dos nossos diferenciais. A gente tem a cada 3 meses um encontro mais profundo, que é um encontro de mais tempo, de mais horas, onde a gente pega um assunto que esteja sendo falado no mercado, mesmo que seja de outras áreas, e conecta, costura com o assunto que a gente trata no MBA. Isso vai te dar repertório, isso vai te dar, inclusive, esse poder de conectar assuntos para levar adiante e se posicionar de uma maneira mais atualizada no mercado. Nessa próxima imersão, por exemplo, a gente vai trazer o tema da felicidade, já que recentemente foi publicado o relatório mundial da felicidade deste ano, e a gente vai analisar uns principais pontos que esse relatório trouxe nesse ano, que é a questão do convívio familiar e o quanto que isso impacta na felicidade. E a gente sabe que o ambiente físico, ele tem um papel fundamental no convívio familiar, né? Como é que são as áreas residenciais de convivência? Então, a gente vai falar sobre isso junto com o estudo de caso. Para responder essa pergunta, eu preciso fazer um contexto do momento em que vivemos, né? Porque acho que nunca antes a gente viveu um momento em que a nossa humanidade está tão doente. Doente não só fisicamente, mas doente emocionalmente. E quando a gente entende que as pessoas querem ser tratadas como pessoas, as pessoas querem ser olhadas, querem ser vistas, e quando a gente entende que é possível fazer isso através de um processo de projeto que coloca o ser humano no centro, que deixa de lado questões de ego, que deixa de lado questões simplesmente estéticas, mas que a gente faz um projeto realmente pensando no bem-estar daquela pessoa, a gente está contribuindo, gente, para uma humanidade muito mais saudável. E isso já nos posiciona num outro lugar. A gente não passa a ser simplesmente um profissional que deixa o espaço bonito, agradável. Não, a gente faz um espaço que realmente vai impactar no ser humano, no desenvolvimento do ser humano, do bem-estar dele. E isso muda o jogo, isso muda tudo e você é muito mais valorizada dessa forma. Nesse momento a gente está justamente validando toda essa transformação que acontece, e é tão espontâneo dos próprios alunos virem nos contar o quanto que ter conhecido a NeuroArq é de fato um divisor de águas. Então existe o antes e o depois de toda essa metodologia que envolve neurociência, design do bem-estar. Então a gente vê muita transformação profissional, sim, inclusive na metodologia de prática de projeto, o quanto que acelera o método, porque
porque a gente não tem aquele excesso de revisões, porque o projeto ele já sai bem redondo, porque ele existe uma conexão fundamental com o cliente, inclusive com o uso das ferramentas. Então, o processo de projeto ele fica mais otimizado, mais assertivo, cria uma relação melhor com o cliente. E além de toda essa transformação profissional, a gente também vê muita transformação interna, pessoal, porque isso a gente toca muito e a gente incentiva que aconteça. Então é uma transformação de fora para dentro e de dentro para fora. Eu vou deixar aqui os depoimentos que você vai poder ver dos próprios alunos. Bom, sou aluna da NeuroArc desde 2023. Veio de patrocinado no meu Instagram um workshop ao vivo. Do workshop ao vivo eu falei, é isso que eu quero formação continuada, me inscrevi na formação continuada. Da formação continuada, um mês depois entrei no MBA quando eu finalizei a formação continuada. E muda tudo, gente. Eu falo que começou mudando por mim. A gente fica muito mais empático, a gente entende um propósito mesmo por trás do nosso projeto. A gente passa a aceitar tantos desafios, a gente fala, não, eu tenho aquele propósito por trás. Mas hoje eu estou muito tocada, porque a gente está finalizando uma ação social. E foi a primeira vez que a gente utilizou numa ação social a EAPA e a EAME. O prognóstico dessa menininha, infelizmente, não é o mais favorável. E a EAME foi o sentimento alegria, onde ela e a mãe vivenciam no parque, ela pode ser ela mesma, e agora a gente está fazendo a avaliação de pós-ocupação. A sala de atividade que a gente desenvolveu, utilizando a EAME e a EAPA, e o sentimento alegria foi essa do parque, que é onde a Maria pode ser ela. O relato da fisioterapeuta, que também é mãe dela, foi assim: eu sei que daqui a pouco a Maria pode estar acamada, e eu sei que ela vai usufruir muito desse ambiente porque ela vai estar em paz. E essa segunda turma, eu acho que só valida, né, a decisão da gente ter uma segunda turma foi a partir dos feedbacks da primeira. Então, acho que só valida que esse é o caminho, sim, para o desenvolvimento de projetos ainda mais humanos, ainda mais saudáveis para as pessoas.